No vídeo de hoje, eu vou trazer 4 comportamentos que fazem com que tu possa ter mais sucesso na tua carreira. Antes de entrar diretamente nos comportamentos, eu quero te explicar que muitas vezes os profissionais têm uma mente que eu chamo de limitada. O que é essa mente limitada? São aqueles profissionais que ainda acham que a gestão da carreira deles deve ser feita pela empresa na qual eles trabalham, pelo seu gestor, enfim, que eles não são ativamente responsáveis por onde a carreira deles vai chegar. Essa é uma mente limitada. Uma mente que realmente está atualizada e que está de acordo com o mercado é aquela mente que entende que sim, cada profissional é responsável por ter um objetivo profissional e criar estratégias para alcançá-lo. Quando a gente tem uma mente limitada, a gente terceiriza essa gestão da nossa carreira e muitas vezes tem um resultado que não era o que a gente esperava e ainda reclama bastante disso. Por isso, eu vou te trazer hoje 4 comportamentos de quem não tem uma mente limitada e de quem puxa as rédeas da gestão da sua carreira para si. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles e como que tu pode incluir eles no teu dia a dia. Como sempre, tudo começa com um objetivo. Eu te convido a te perguntar qual é o teu objetivo para a tua carreira nesse momento. É conseguir um aumento? É conseguir uma promoção? É ter um aumento de visibilidade aonde tu está trabalhando? De repente é uma troca de área? Enfim, tenha um objetivo na mente para que tu possa criar estratégias para chegar nesse objetivo. Sempre que a gente tem um objetivo, fica mais fácil da gente criar essas estratégias e de ter esses comportamentos que eu vou trazer para vocês agora, que fazem parte do profissional moderno e que tem sucesso. O primeiro comportamento que eu quero trazer para vocês é que o profissional precisa ter inteligência intrapessoal e interpessoal. Vou falar um pouquinho sobre isso e explicar para vocês muito rapidamente o que é, para que tu possa entender o que eu tô falando. Hoje em dia, não adianta mais a gente ter uma baita carga de informação técnica, ser super competente e não conhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos, que é a inteligência intrapessoal, ou muito menos não conseguir ter conexão com outras pessoas, não conseguir fazer um relacionamento com os pares, com os gestores, com os comandados, com outras áreas, com os clientes, fornecedores, enfim. Essa é a inteligência interpessoal. Então, a inteligência intrapessoal é quando a gente olha para dentro, se conhece, entende aí o que tem que melhorar, os pontos de melhoria, mas também entende o seu valor agregado, aquilo que traz para a empresa, que traz para os seus clientes. Essa é a inteligência intrapessoal. A inteligência interpessoal é essa capacidade de conexão com as pessoas ao seu redor. Ou seja, o profissional com a mente atualizada, o profissional que busca sucesso, ele precisa trabalhar sim, além das inteligências técnicas, além da parte teórica, trabalhar a inteligência intra e interpessoal. O segundo comportamento que eu quero trazer para vocês é treinar a liderança natural. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente busca uma promoção, principalmente, é muito mais fácil para a empresa e muito mais barato, muitas vezes, trazer para o novo cargo alguém que já está na empresa trabalhando. Por quê? Porque a pessoa já conhece a cultura da empresa. Isso levanta a moral das outras pessoas, porque traz um senso de crescimento para as pessoas que trabalham nessa empresa e geralmente é mais barato do que trazer outra pessoa de fora. Isso eu tô falando mais barato em termos salariais, sem contar com toda a parte de treinamento, que vai ter que ser muito mais intenso, ou de curva de aprendizado, tempo de curva de aprendizado, que geralmente é maior com alguém que vem de fora da organização. Mas, sempre que a empresa faz uma promoção, ela faz também uma aposta naquele profissional. E a gente sabe que quanto maior é o risco, mais alta e mais cara é essa aposta e mais difícil é a pessoa fazer essa aposta. A empresa não é diferente. Por isso, essa liderança natural do profissional moderno, ela é muito bem-vinda. E o que eu quero dizer com isso? Quando que a gente exerce essa liderança natural? Quando
tu te propõe a te expor na liderança de um projeto, quando tu te expõe numa apresentação, plano, quando tu traz melhorias, porque muitas vezes os profissionais nem se expõem porque, eu não vou falar essa minha ideia porque daí já vai pedir para eu fazer, eu já tô cheio de coisa para fazer, então nem vou falar isso. E com isso, tu diminui a tua exposição e a tua capacidade de exercer uma liderança natural. Quando o profissional tem uma liderança natural, ele já é visto como um possível líder para os seus pares na equipe. E quando isso acontece, isso não é uma forma abrupta, inesperada, não causa um choque. Já é algo que se espera. E como que isso acontece? Quando ele ou ela constantemente aparece como líder em projetos, em inovações, traz sugestões, ajuda outros colegas. Essa liderança natural pode ser conquistada, atenção, sem ter uma liderança de verdade, sem ter um cargo. E muitas vezes a liderança natural, ela traz muito mais benefícios e legitimidade do que simplesmente um cargo que cai aí no nosso colo. Por isso, todo profissional deve buscar exercer essa liderança natural, para que ele possa se expor e ver o que ele se sente melhor, como que ele trabalha essa liderança, e também para que a empresa possa ver esse profissional, ver toda a capacidade desse profissional e poder apostar realmente nele de uma forma com mais segurança. Comportamento número 3 que eu quero trazer para vocês é flexibilidade. Muito se fala sobre quanto a gente está sobrecarregado, quantos profissionais estão sobrecarregados, e isso faz muitas vezes com que a gente deixe para lá projetos ou não se envolva em certas situações que talvez não seja o nosso cargo. Eu tenho falado bastante sobre isso lá no meu canal do Instagram, como é importante a gente, com base no nosso objetivo, que eu falei no início do vídeo, pensar quais são as atividades, os projetos, as sugestões de melhoria que vão me levar mais para perto do meu objetivo. Com visibilidade, com networking, com uma nova característica que eu tenho que desenvolver que eu ainda não tenho para chegar onde eu quero. Tudo isso é importante a gente trabalhar a nossa flexibilidade para se adaptar a novas situações, mas também para poder decidir quando que eu digo sim para uma tarefa, para um projeto, ou quando que eu procuro dizer não. Muitas vezes é interessante a gente tentar absorver alguma coisa que tem a ver com o nosso objetivo, e muitas vezes é interessante que a gente tente desviar de atividades que vão só nos trazer mais trabalho manual, operacional, que não agregam e que vão tirar o nosso tempo aí tão precioso para a gente trabalhar naquilo que está ligado com o nosso objetivo. Quando nós somos profissionais corporativos, ou seja, quando a gente trabalha em empresa, não é tão fácil a gente gerenciar quais atividades a gente faz, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós somos demandados. Agora, quando o profissional tem um objetivo, ele pode sim, aos poucos, como estratégia, ir galgando os passos para alcançar aquilo que ele deseja. Eu sei porque quando eu era uma profissional corporativa, eu também respondia para os meus gestores e eu tinha os meus objetivos, onde eu gostaria de chegar, o que eu gostaria de fazer, e eu sim trabalhava naqueles projetos, trazia sugestões de melhoria que fazia com que eles pensassem: a Patrícia é boa nisso, a Patrícia faz bem isso. Então eu era a resposta para certas atividades. E isso, claro, pessoal, com o tempo a gente vai trabalhando essas questões e a gente vai construindo a nossa marca, o nosso selo de qualidade com base nas atividades pelas quais a gente quer ser lembrado. Por isso, tenha flexibilidade, se adapte às situações que mudam toda a vida nas empresas, mas lembre-se do seu objetivo. E o quarto comportamento que leva ao sucesso, com certeza, mas não menos importante, é trabalhar a comunicação e trabalhar a empatia. Falamos lá no primeiro comportamento que a inteligência interpessoal era muito importante e a comunicação tem tudo a ver com isso. Não estou falando aqui só de comunicação não violenta, que é algo que se fala muito hoje em dia, mas eu estou falando também da gente saber como
se comunicar com cada pessoa, entender o nosso interlocutor. Quando a gente fala em empatia, né, entender como se colocar no lugar da pessoa, entender como fazer a pessoa ver o que ela vai ganhar com aquele nosso projeto, e a gente também poder entender qual dificuldade que ela está tendo naquele nosso projeto. Tudo isso faz com que o profissional trabalhe o seu networking, trabalhe a sua marca pessoal, trabalhe a sua flexibilidade, trabalhe a sua inteligência interpessoal para se tornar um profissional mais robusto, com maior empregabilidade, com uma marca pessoal mais forte e, claro, com muito mais sucesso e muito mais resultado. Espero que tu coloque em prática esses comportamentos que eu tenho certeza que vão te trazer muito resultado. Até a próxima!